Salve, salve, Rede Super! Mais um programa Agora com Eles. Esse programa especialmente feito, projetado, pensado para o homem cristão brasileiro. Isso aí a gente não vê muito aí na televisão não, né? Mas é que nós preocupamos com a família de um modo geral, queremos abençoar o homem. Então chama todo mundo aí, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre o legado da paternidade. Então se acomode, já passa aí no Zap, sabe a tia do Zap aí, as tia do Zap, o grupo da família, fala lá, a gente assista a Rede Super aí. Para quem não tem, vai acessar o YouTube, porque agora o nosso programa já está decolando. É isso aí, meu povo, minha família querida, estamos aí agora para fazer companhia para você nesse momento especial. Então, hoje falando sobre o legado da paternidade. Você sabe o que é isso, a que se refere? Qual a diferença de legado e de herança? Então, tudo isso nós vamos discutir aqui no nosso programa, mas eu quero saudar aqui esse cara que já é um pai sensacional, um homem bonito, gente boa, inteligente, esposo da Mariana e pai do Samuca, que é um cara, gente boa, Matheus Alves. Fala, Serginho. Meu amigo mesmo, hein? Para falar um monte de coisa dessa aí, tem que ser meu amigo. E pode falar para a câmera aí, eu te pedi dinheiro emprestado? Nenhum, zero. Tá vendo aqui? É assim, gente. Amizade. Nós temos aqui que está um tratando com o outro em louvor, em honra, como a palavra diz, então não tem problema você elogiar aí seus amigos, seus irmãos, principalmente quem a gente admira. Tamo junto, meu irmão. Tá tudo bem? Valeu, graças a Deus, tudo bem. Acelerando a curva para esse programa aí? Caminhando, tudo beleza, graças a Deus. Samuca com 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 5, e aí você pensa assim, você tá novo, vai morrer daqui uns 100 anos, se Jesus não voltar antes. Você vai deixar o que para ele? Dívida, vai deixar... Esses dias eu fiz um vídeo falando que eu só tenho uma coisa para deixar para ele, que era o legado que eu tinha para deixar para ele, que era a pregação da palavra de Deus. O resto, financeiramente, ele não vai ter muita coisa não, mas a palavra eu quero deixar no coração dele. Então aí ele já tem tudo que ele vai precisar na vida dele. E para a gente complementar esse bate-papo aqui, claro, a gente tem um convidado especial, convidado que vai nos enriquecer bastante sobre esse assunto, este que você conhece agora. Felipe Silva Soares é um líder com 17 anos de experiência como pastor sênior da Aliança Church. Ele também é empresário e teólogo. Felipe atua nas áreas da família, negócios e é um palestrante inspirador. Casado com Simone, ele é pai do Heitor. Muito bem, meu querido pastor Felipe. Com currículo e tudo mais. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Obrigado. Foi que alegria estar aqui com vocês. Uma honra, gente, olha pra você ver, um cara de garbo e elegância, olha pra você ver, simpatia, né, gente? Pastorzão, que bom ter aqui no nosso programa, esse bate-papo aí de homem mesmo, testosterona lá na tampa. E a gente sabe que isso não fala nada sobre machismo, não está tratando nada sobre sexismo, nada disso. A gente está falando aqui sobre o amor de Deus à sua criação, aos seus filhos e à família. E aqui nós temos esse bate-papo. Aí eu perguntei para o pastor Matheus aqui o que ele vai deixar para o Samu. O que você vai deixar para o Heitor? Legado, herança, dívida. E aí, fala para a gente, pastorzão. Eu gosto muito de falar sobre paternidade, sobre legado. É algo que eu vivo. E é muito bom você falar do que você vive. É muito bom a gente deixar para os nossos filhos aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente tem. Mas para mim, a melhor coisa que você deixa em alguém é aquilo que você carrega. Porque aquilo que você carrega vale muito mais do que toda a riqueza humana. E aquilo que você carrega é exatamente o legado. Porque a herança a gente vai deixar para alguém, mas o legado você deixa em alguém. Então isso é uma construção. E tudo que é construído vira uma potência. Então, eu não quero deixar para o meu filho dívida, eu não quero deixar para o meu filho riqueza, eu quero deixar o que eu carrego, essência. E é tão interessante porque quando fala assim, né, de faz essa separação de legado e herança, há uma máxima aí no mundo corporativo, principalmente na administração, que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque se não deixar um legado, até a riqueza, que seja ela muito, ela pode ir acabando, porque não vai ter o que sustentar o que o pai um dia conquistou. Então aí um filho gasta e o neto vai
sofrer porque não vai ter, vai estar pobre. Então, isso é uma reflexão importante para a gente pensar, como o pastor Felipe disse, a gente precisa de pensar no nosso futuro e isso já é planejamento, né, Mateus? Com certeza, você está falando aí a coisa mais interessante do mundo. Você pode deixar milhões de dólares para o seu filho, mas se você não deixar a experiência e a sabedoria, o entendimento de como administrar aquele dinheiro, não serviu de nada. Você pode deixar uma excelente casa, Sim. mas se você não ensinar o que é família, não resolveu de nada. Você pode deixar uma grande empresa, se você não explicar para ele, não ensinar para ele o que é gestão, você falhou na sua função de pai, não seria mais ou menos por isso aí? É porque a função do pai, ele é um ser, né? Eu falo que isso é uma dádiva de Deus, isso é uma graça que Ele derramou em nós, homem, por uma força maior. Quantos amigos que temos, não sei se vocês têm, Serginho e Mateus, mas quantos amigos que a gente tem que, infelizmente, por uma força maior, ele não pode ser pai. Verdade. Então ele vai ter filhos espirituais. Eu gosto de separar isso porque o pai é um ser e a paternidade, ela é como se fossem as ações. Então, se a gente não tem essas ações para os nossos filhos, que é o nosso futuro, que é a projeção daquilo que somos, exatamente no que você acabou de se referir, eles vão se perder no processo e não vão chegar no propósito. E hoje nós temos uma geração que não entende o processo porque não teve a parte do tutor, da paternidade, que teve essas ações, que mostrasse para ele esse caminho. Então hoje eu gosto muito de separar. É possível você ser pai, mas é possível você não deixar que esse menino, ou que você viva a paternidade nele. É possível que você tenha um filho e que não necessariamente seja um pai. Sim. Né? E a gente aprende, o Mateus sabe, pastor Felipe, pastor Márcio, ei filho, toda graça, aleluia. Pastor Márcio, ele sempre falou isso com a gente, é algo que, para mim, lá atrás, quando eu cheguei para o ministério, pastor Márcio, eu já ouvia falando sobre isso e marcou, claro, o meu casamento e vindo os filhos e aí eu aplicando. Falou, olha, 3 coisas que a gente tem que deixar para os nossos filhos, que é uma fé, Sim. né, o principal, um nome, que o menino não tenha que se envergonhar, e uma condição de estudar. É o que ele colocou para a gente. E hoje a gente vê essa crise da paternidade porque rompe nesses 3 níveis essa relação de a fé. Sim. Por exemplo, qual que é a única expressão, eu vou usar assim, expressão religiosa no mundo que apresenta o seu Deus como Pai? Graças ao Pai Nosso. A única expressão é só Sim. o cristianismo. Sim. Qualquer outra forma é Deus lá e aqui. Não, Deus então ele escolhe se relacionar conosco como Pai. Então, a fé, a condição do nome, né, para que os nossos filhos não tenham que se envergonhar da gente. Ah, você, de quem é seu pai? Ah, o meu pai é o Mateus. Não, o Mateus é sensacional, gente super boa e tal. O pastor Felipe conhece demais gente boa lá de casa. É isso, para não romper. E estudar, porque precisa de evoluir. Então, são essas condições, assim, primárias que a gente pode passar aí, querido papai, querida mamãe, motivando o maridão a usufruir dessa posição, dessa graça, como o pastor Felipe diz, para cuidar dos filhos. Porque hoje, se a gente vê uma sociedade totalmente ali desconectada, é porque a figura do pai está sendo atacada. É plano do inimigo tirar o pai do contexto, não é? A história ali de qualquer família onde se perde o pai fica complicado. E aí a gente está Posso pegar um gancho aí? Claro, aqui é a sua casa. Eu gosto muito de um texto que Jesus chega, e quando ele chega, vai estar lá em João, Lucas, deixa eu até ver aqui. Mateus sabe tudo de cor, aí está tudo certo. Lucas 9, 37. O jovem lunático. Quando Jesus chega para esse pai vai dar o relato da situação do filho, o comportamento, o que está no filho. Cara, e eu gosto que Jesus ele é muito pedagógico. Ele não vai perguntar para o filho a idade, a que faculdade. Tá acontecendo? Não, ele não vai perguntar para o filho. Ele vai perguntar para o pai. Eu gosto de Jesus demais, cara, porque antes de Jesus curar um filho, ele precisa curar o pai. Todo pai que tem um filho ferido é porque a paternidade é ferida. Porque quem é ferido só fere.
Jesus vai falar para o pai assim, aqui, quanto tempo que esse menino está assim? Cara, isso eu choro. Isso mexe comigo porque o pai está dizendo assim, aonde você estava quando esse menino deu o primeiro sinal? Aonde você estava quando esse menino... Ele falou assim, eu sinto dor aqui. Aonde você estava o dia que ele se perdeu na escola, o dia que ele se perdeu na sua fé? Porque é comum se perder. Agora, o pai, ele tem que ser águia, porque não pode ser comum ficar perdido. E quando Jesus vai fazer essa pergunta para esse homem, Jesus está sinalizando assim, você se perdeu? Então o menino se perdeu. Então, antes de Jesus, às vezes, trazer esse ambiente de cura, de bálsamo, ele é pedagógico com o pai. Então, eu gosto de dizer isso para os pais, o seguinte, os seus filhos vão dar sinais. Eles vão dar sinais. Eles vão... está acontecendo, então você tem que ser rápido. Por quê? Nós estamos no sistema, e o sistema já é do maligno. Então, antes de Jesus curar o menino, ele vai curar o pai. E é tão interessante o senhor falando aí sobre isso, eu lembrei também da cura da filha de Jairo lá. Peraí, vamos lá e tudo, tira todo mundo, só Sim. eu, pai, a mãe, aí chamou mais de dizer, que ó, vamos lá resolver. Família, essa conjunção ali que é muito importante. Pastor Felipe e Mateusão, vamos colocar mais um aqui na roda, né? Bora. Nós temos um convidado online, pessoal, que vai nos acrescentar também neste bom bate-papo e eu quero chamá-lo agora aqui e nós vamos falar com também pastor, nosso querido Ricardo Vasconcelos. Pastor Ricardo, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, gente, tudo bem? Que alegria poder estar com vocês aqui nessa roda de bate-papo. Que Deus abençoe e nos dê graça e sabedoria para abençoar esse povo querido que está online aí. E com uma família de sucesso, né? Família de sucesso. Esse ano eu faço 30 anos de casado, tenho 4 filhos. Contra a minha quem? mais Ó, velha tem 28 e o meu mais novo tem 18. Olha aí, ó, talvez já está criado, Amém. já está um pouquinho na nossa frente aí, né, pastor? Agora eu gostei da sua camisa aí, que é um lema aqui em Belo Horizonte, muito cantado. Não, eu acredito na família. Tá certo. Na família. Muito legal. Pastor Ricardo, a gente, né, o senhor estava ouvindo aí o nosso bate-papo, acredito. Aham. E para o senhor aí, como é que você pontua essa beleza da paternidade e esse legado a ser deixado pelos filhos e a realidade, né, em contraste com a realidade que nós temos aí nesses dias? Olha, eu trabalho com casais e família, gente, há mais de 25 anos e eu fico extremamente preocupado com o que a gente está passando hoje, porque, infelizmente, as mulheres tomaram um lugar dos homens em muitos aspectos. Culpa em parte da cultura, em parte do próprio homem, em parte da mulher, e eu percebo que os filhos, né, claro que nós temos aí a realidade de só menina, só menino, ambos, eles começam nessa criação, não ver cada um no seu papel, na sua função, e nós estamos falando uma perspectiva bíblica, e é perigoso demais quando o homem não tem uma certa influência na liderança da casa, porque se ele tem um menino especialmente dentro de casa, ele acaba olhando para uma mãe ela que vai para a igreja, ela que ora, ela que lê a Bíblia, ela que resolve. Eu vejo situações onde às vezes o filho fala, pai, o que eu faço? Vai falar com sua mãe. Pai, o que eu faço? Pergunta para sua mãe. Quer dizer, tem coisas que são para a mãe resolver, mas tem coisas que ele deveria resolver. E aí o menino vê a mãe ganhando mais, trabalhando mais, sendo mais crente, inconscientemente ele olha dentro de casa e diz assim, eu quero me parecer com ela e não com ele, porque ela é líder, ela resolve, ela faz. E aí isso é complicado porque gera problema de identidade. E uma outra coisa que eu percebo também, às vezes, é uma preocupação dos pais com a questão do estudo, com a questão de muita coisa que é importante, mas a coisa mais importante, isso não pode ser retórico e nem só uma frase de efeito, é um fato, a pergunta é, quando morrermos, os nossos filhos, ou quando Jesus voltar, vão para o céu com a gente? Porque essa deve ser a preocupação número 1 de um pai e de uma mãe. Trazer o legado, trazer a fé, implantar o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus e Jesus no coração dos filhos. Para mim,
tem que ser o número 1. E eu vejo gente, às vezes, colocando como número 1 a formação acadêmica, a riqueza, o casamento que o filho vai ter um dia, o trabalho, e por isso muitos estão se perdendo na fé, infelizmente. Ricardo, Mateus que está falando aqui, Fala, Deus Mateus. abençoe a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do que você está falando, é uma grande realidade mesmo, porque muita gente, eu ouço muita gente falar isso. Não, eu vim de uma família que minha mãe é a líder, eu vim de uma família que minha mãe trabalhou mais, o jovem fala comigo, né? Lá em casa quem manda é minha mãe, lá em casa quem faz é minha mãe, etc. Esse jovem que veio dessa família, tudo bem, ele teve esse exemplo. O exemplo dele foi a mãe. O pai estava em casa, mas era omisso, uma série de fatores. Como esse jovem sai desse exemplo, como esse jovem muda isso na mente dele, para ele ser o homem da casa quando ele casar e etc. Como que ele rompe com isso? Então, a gente tem um quadro que seria o ideal, que deveria ser como figura, espelho, o pai. E quando o pai, infelizmente, ou por morte, ou por divórcio, ou por não se fazer presente como deveria, como homem, pai no seu papel, e essa falha acontece, esse jovem cristão, ou por parte dele, ou por parte de alguém da igreja, deveria procurar uma referência. Essa referência pode ser um tio, essa referência pode ser um pastor. Por exemplo, meu pai, ele se separou da minha mãe, eu era muito novo. Então, a minha família, eu costumo dizer, eu não tenho pedigree. Eu não fui, na minha casa, eu fui o primeiro a me converter. Eu também, minha família empatamos. Meu pai era ateu, minha mãe, muitos problemas no casamento, meu pai se separou da minha mãe. Quem foi a referência que eu tive de homem? Foi meu tio. Então, meu tio andava comigo, meu tio conversava comigo, e olha como eu agradeço a Deus por ele ter sido uma referência de homem. Quando eu entrei na igreja, eu tive um grande privilégio, porque eu fui de uma igreja que investia muito em família. Então, todo mês, o último domingo do mês, era uma mensagem voltada para a família. Todo ano tinha congresso de família, inclusive pastor Márcio Valadão, a turma toda estava. E o que acontece? Eu cresci, eu me converti com 16 anos, né, depois de ser preso, droga, bebida, etc. Eu tive um encontro com Jesus, 16 anos, estava na igreja. Então, como eu cresci num ambiente que falava muito de família, e o meu pastor era uma referência, o casamento dele, a vida familiar dele, os filhos, a gente tem amizade com eles há mais de 30 anos até hoje, aquilo foi fundamental. Então, se a gente não acha onde deveria a referência, nós encontramos ou buscamos encontrar em alguém. E aí é muito importante que esse adolescente ou esse jovem procure alguém para ser a sua inspiração, o seu exemplo, o seu mentor. Infelizmente, ele não teve isso em casa. Pastor Ricardo, Felipe aqui, deixa eu compartilhar com você algo muito pessoal. É o que a gente encara hoje nos nossos bastidores. Como você reage? Qual seria o conselho que você daria para um filho que ele tem muitas mágoas da sua paternidade? Como você encara, o que dizer para esse jovem? E às vezes ele já vem carregando isso desde a sua infância, porque do que se trata, você está falando, essa mãe que cria esse menino mais só, a educação, e o pai só tem essa figura, ele é um pai órfão. O que você diria para esse jovem, para esse menino que assiste a gente agora e está dizendo assim, cara, eu preciso liberar um perdão para o meu pai, porque o perdão, ele não libera o pai dele, mas o perdão libera ele. O que é legal dizer sobre perdão para essa juventude que nós temos hoje, que acaba que virou uma mistura de amor e ódio? Olha, o que eu posso falar para essa turma, e eu posso falar com propriedade, porque acabo que vivi essa situação, né? A gente ficou privado de muita coisa, de exemplo e etc. Eu posso dizer para você que, como o pastor disse, gente, o perdão, ele é um benefício para você mesmo. Quando Deus manda a gente perdoar, entre outras coisas, além de abençoar e liberar a pessoa, na verdade a gente está fazendo um bem para a nossa alma, porque quando a gente perdoa, a gente é curado, a gente fica leve, a gente não fica sonhando, não fica oprimido. Então, pense no perdão em muitos aspectos, e aí o tema que não é perdão, a gente não vai parar para falar sobre isso, mas pense principalmente no quando eu perdoar, isso vai me fazer bem.
Quando eu consegui liberar perdão para o meu pai, até para minha mãe, para minha família, uma coisa que eu coloquei no meu coração, e graças a Deus estou conseguindo viver, é o seguinte: muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eles sofrem em casa, por exemplo, com os gritos do pai, gritos e coisas que não deveriam acontecer, desrespeitos, aí ele pensa assim, quando eu casar ou quando eu tiver filhos, eu não vou fazer isso. E muitos se vêm repetindo. Daqui a pouco eles veem uma repetição de comportamento daquilo que eles mais odiavam que fizessem com ele. Mas eu tomei uma decisão e como nós somos seres que temos essa capacidade de mudança, de transformação, e Deus nos ajuda, eu falei, olha, o pai que eu não tive, eu vou ser. O sobrenome, que foi uma vergonha para mim, eu vou fazer se tornar um nome que tenha legado. Então, hoje, quando você fala no André, no pastor André, na pastora Ana Paula Valadão, Mariana Valadão, eles carregam o nome do pastor Márcio, que hoje está entre os pastores mais respeitados no Brasil. É um legado que ficou, né? Agora, eu não tive esse legado. Então, eu quero falar para você, jovem, adolescente, homem, mulher que está ouvindo, que se você não herdou um nome de honra, eu quero te abençoar para você ser a pessoa que vai gerar esse nome de honra. Então você vai viver aquela promessa. Até você, 3 ou 4 gerações foram amaldiçoadas, mas a partir de você, 1000 gerações serão abençoadas. Então, hoje os meus filhos têm orgulho no sobrenome Vasconcelos. A minha nora, meu Deus, que honra colocar o nome Vasconcelos. Mas essa honra começou a partir de alguém. Então, que essa pessoa que vai mudar a história seja você. Se até hoje o seu pai, a sua mãe, a sua casa não era aquilo que você esperava, decida que você vai fazer isso. Então, como meu pai foi um pai ausente, eu procurei estar com os meus filhos, ser amigo deles, jogar com eles, brincar com eles, ter todo dia na semana um tempo com eles, no mínimo uma vez na semana uma refeição com eles. Hoje meus 3 filhos mais velhos são pastores. Uma mora na Itália, pastora lá em Milão. Os outros 2 já são casados e são pastores na igreja, são uma bênção. Gente que ama Jesus, que quer fazer a obra de Deus. O meu mais novo sonha com o ministério também. Então é delicioso você ver que o Evangelho, a palavra de Deus, funciona e em nós, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Pastor, eu quero aqui agradecer a sua participação conosco, né? Aí de forma remota, já deixando um convite para que num primeiro tempo esteja com a gente aqui no nosso estúdio. Fechado? Vai ser uma alegria, meu querido. Que Deus abençoe vocês e abençoe as famílias que estão ouvindo e as famílias de BH e do Brasil. Amém. Nós tomamos posse dessa bênção. Deus te abençoe também com toda sorte aí para você e sua família, prosperando seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, um abraço. Outro. Gente, esses bons bate-papos assim que a gente tem é o que nos enriquece. Então, se faltou ali essa referência dentro de casa, do pai, ali a família é uma bagunça, você pode procurar amigos que vão te ajudar, referências na sua igreja. Por quê? Lembre-se que de tudo isso, o nosso inimigo, ele quer desassociar a figura de Deus dessa figura paterna que foi um presente para todos nós. Éramos só criatura de Deus, mas quando nós recebemos a Cristo, você já sabe, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É essa adoção. Nós fomos feitos, ou seja, não éramos e agora nós somos. Então, esse é o recado especial aí para você, ok? Meus convidados, meus queridos, meu parceiraço Matheus aqui, nós vamos tomar uma aguinha, dar um tempo aí para você também tomar uma aguinha, mas não muda de canal não, que rapidinho, alguns minutinhos, nós estamos de volta com o nosso Agora é com Eles. É isso aí, pessoal, voltamos com o nosso Agora é com Eles, falando sobre o legado da paternidade. Muita gente não tem se encontrado nesse mundo caótico aí, nesse mundo complicado, porque perdeu uma referência de pai. Mas aprendemos que não é pela ausência que nós vamos ficar ali, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, você tem um Deus que se apresenta a você primeiramente como pai e ele te diz que não vai te deixar nunca. E também ele nos dá referências boas. Você pode ter aí o seu pastor. Ai, mas pastor, mas o meu pastor lá pisou na bola. Não.
tem gente muito boa, um deles aqui é o nosso querido pastor Felipe, que é o nosso convidado aqui, e também meu parceiro aqui na nossa sala aqui de bate-papo, Matheus Alves. Não é isso, Matheusão? Com certeza, e o que o Ricardo estava falando e a gente está conversando aqui é interessante, porque a gente sai do vitimismo, né? Sai da cena da vítima. Sempre eu sou uma vítima, por exemplo, eu não tive um pai, eu não tive um avô, eu não sei, mas não é o fim da sua vida, não é o fim do plano de Deus para a sua vida, não é o fim. Você pode fazer diferente. Tantos e tantos homens de Deus na Bíblia que tiveram, na época dos reis, por exemplo, homens que tiveram pais maravilhosos e foram terríveis. Outros homens que tiveram pais terríveis e foram reis maravilhosos, principalmente no Reino do Sul, em Judá. Então, não é o fim. E maior exemplo de pai, Pai nosso que estás no céu. O nosso Deus é o nosso maior exemplo. Se você não teve um exemplo de pai em casa, se você não teve um exemplo de pai na família, olhe para Deus. Veja como é um pai segundo as Escrituras. Quem Efésios, que cuidou de capítulo 6. Samuel? Eli. Não foi o pai. Não foi, né, o pai. Mas, é um exemplo. E ele tinha pai. Tinha pai. Agora, Efésios capítulo 6, só terminando isso aqui, dá a palavra. Efésios capítulo 6. É seu, Zé. Efésios capítulo 6. Ali está a marca de um pai. Cria o filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Os exemplos de pai na Escritura. Deuteronômio capítulo 6, como falamos em outros programas. Então, não é o fim se você não teve um pai. Não é um fim, não é. A Escritura te ensina como ser pai e você pode ser na prática e deixar um legado para os seus filhos. Sim. Eu acredito que nós temos uma geração que está tentando mudar a cultura dos pais. A cultura da família como um todo, né? Com certeza. E tocando especialmente, essencialmente na fé, né? Sim. E eu, por vir de uma cultura e paternidade pastoral, eu não sei se, eu não conheço a origem de vocês, mas eu sofri muito em questão de você não poder ter aquela infância de uma criança, aquela juventude. Vou dar um exemplo para vocês, eu joguei bola, eu joguei em todos os clubes aqui de Minas Gerais, passei em todos, Cruzeiro, América, Vila Nova. E o meu pai... Atlético. Esqueceu do Galo. Joguei aí. também. Aí, Tá vendo aí, ó? Só não falou do Galo. Então, uma benção. No Atlético, eu fiquei em Caetés. Fiquei muito tempo lá em Caetés, quando eu estava lá. Mas devido à cultura, à linguagem, à doutrina, vou pôr assim, os dogmas, eu deixei de reconhecer o meu pai como uma figura paterna. Por quê? Ele não pode, de forma alguma ele poderia estar no ambiente futebol, ambiente que tinha outras pessoas que não era a cultura. Então hoje eu percebo que às vezes a gente perde a nossa paternidade porque a gente quer mudar uma cultura. Então a gente tem que associar essas duas coisas. É um desafio para o filho que está no mundo atualizado e os pais que ainda tem a sua cultura, os seus dogmas, os seus pensamentos. Então, com isso, os pais se perdem e os filhos também se perdem. Então, eu falo por mim, eu fiquei por muito tempo sem ter realmente a figura paterna, sem reconhecer o meu pai como meu pai, por ele não estar presente. E hoje, por eu conseguir mudar essa comunicação e até mesmo esses aspectos, as pessoas, a maioria das pessoas lá na igreja me chama de pai. O paizão. Por quê? Porque você não quer repetir isso. Você não quer repetir esse lugar, você não quer repetir essas palavras, essas atitudes. Então eu percebo que a autoridade da figura paternal, ela não pode ter essa mistura, sabe? A gente precisa ser livre com os nossos filhos. Eu gosto de falar assim que o bom servo é aquele servo que é livre. O bom pai é aquele pai que sabe que ele educa em casa. E a escola é só um lugar da gente buscar essa leitura. O conhecimento. Esse conhecimento. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. A gente precisa tomar cuidado com as culturas. Agora, você falando sobre cultura, é tão importante a gente pensar que nesta que hoje nós estamos inseridos, onde é preconizado, é alavancado aí o empoderamento da mulher, o feminismo dentro desse progressismo, ele tem essa finalidade de
acabar com essa figura paterna, acabar com o patriarcado, e a gente vê que, com todo esse discurso, a prática, ela é tão contrária. Por exemplo, naquela série, não sei se vocês assistiram, La Casa de Papel. Não assisti não, mas já ouvi falar, né? Foi de um roubo a banco, de um grupo que se juntou ali, todo mundo ali degenerado, todo mundo louco, e até o líder lá era Sérgio, o nome do cara. Aí o que acontece? Aí uma das mulheres que compunham esse bando, né, essa quadrilha, ela, num dado momento, naquela briga de vaidades ali, ela tirou o cara lá, o que era o vice-líder, ele estava fora do jogo, e ela falou assim, agora é comigo. Aí ela, que empieza el matriarcado, ou seja, que comece o matriarcado. Tipo assim, porque o patriarcado já era, falhou, e ela estava começando. O que aconteceu? Na hora que o pau quebrou, precisou ali de chamar a figura de um homem. Então, hoje, nós, pensando nesse legado, nós temos que batalhar contra a cultura também. Porque no meio corporativo também tem um provérbio que diz assim, dá-me um bom pai e eu te darei um filho próspero. Ou, aliás, dá-me um bom pai e te darei um filho rico. Então eu adapto aí para o nosso contexto aí, mais espiritual, dá-me um bom pai e eu te darei um filho próspero. Porque esse esvaziamento aí, até na sociedade, da figura do pai, faz com que a gente veja aí a drogadição da turma, bebida, todos esses contextos, essas rupturas da família, por causa da ausência do pai. Falamos sobre, ali o pastor Ricardo online falando com a gente sobre questão das mulheres e tudo. Hoje, por exemplo, temos no Brasil, Mateus, eu não sei se você sabe quantos % dos lares brasileiros são chefiados por mulheres? Posso chutar? Chuta. 70? Pouquinho menos, 60, que já é um absurdo. 60. Cadê os homens? Outra coisa, há uma estatística aí que nos mostra que a cada 10 nascidos vivos, por exemplo, hoje em BH, 4 para 5, amanhã, né, no dia útil seguinte, serão registrados apenas com o nome da mãe. O que isso representa lá na vida adulta dessa criança? Não é? Já não tem o nome do pai. E fora que nesses 5 ou 6 ali que tem o nome do pai, quantos tem o pai presente para poder ensinar as coisas? Um outro provérbio também nos ensina, pensando ali sobre honestidade, integridade, humildade, nome de quem os seus filhos têm à mente quando fala sobre isso. Então, são esses valores que nós precisamos passar para a turma. Sem dúvida nenhuma. E voltando num ponto da sua fala, deixamos a figura de pai, agora só a figura da mãe. Não é patriarcado, agora é matriarcado, que o Serginho estava falando. Olha para você ver que interessante. Estava lá no, como é que chama a série lá? La Casa de Papel? La Casa de Papel. La Casa de Papel. O filme agora aí, Barbie também, deixa isso muito claro, onde o homem não tem lugar, a mulher decide tudo, é a Barbie que fala que tudo e que resolve tudo. As novelas são assim, as séries são assim, como você disse, o progressismo. Nós temos o ser humano, a pessoa não é nosso inimigo, de jeito nenhum. Com certeza. Mas o sistema é nosso inimigo. E esse progressismo, ele vem para acabar com todas as regras familiares. Por quê? Isso acabando com as regras familiares, destruindo esse padrão, vai acabar automaticamente com a identificação de Deus. Por exemplo, Mateus, só para te exemplificar, o SAMU, você chega para ele, fala assim, não mexe nisso. Se você virar as costas e ele entender, ele vai pegar ali e tentar mexer, porque ele pensa que o pai está em todos os lugares. Pai onipresente. Quem que é onipresente? Deus. Boa. Daqui uns dias, ele vai passar por essa fase, deixa ele. Vou chegar lá. Pai, por que o Quedes do pastor Felipe é aquela cor ali? Porque acha que você sabe todas as coisas. Quem que sabe todas as coisas? Deus, né? O seu filho, o Samuca, vai chegar lá na escola. Gente, que o meu pai é melhor que tenha lá, melhor do que o Hulk lá do Atlético. Sim. Por quê? O pai, onipotente. Onipotente. Tá vendo essa figura de Deus? Nós identificamos. A nossa voz masculina é a primeira que o feto identifica, ainda com poucas semanas,
10 semanas, 14 ou 15, não sei, 14, 15 semanas, que já identifica a nossa. Por quê? É essa identificação com Deus. E a dor do abandono de um pai, quando o pai rompe com esse vínculo, para a criança, ela é como uma dor física. Olha só. Não, terrível, terrível. E tirar o pai da equação, tirar a figura paterna da equação, é um crime. Sim. É um crime. Tirar a oportunidade de uma criança de ter essa figura, e aí eu falo figura porque talvez o pai morreu, o pai sumiu, mas tem o tio, tem o avô, tem o pastor, tem o líder, tem o vizinho. Tirar essa figura do pai é um crime. E olha, o que vai acontecer com esse mundo daqui uns 50 anos? Como nós estaremos daqui 50 anos? Não tem mais verdade absoluta, então já não tem mais paternidade. Não tem homem, não tem figura, não tem legado. Identidade. Não tem identidade, não tem legado. Deixa eu interromper vocês aqui. Pastor Felipe, a gente coloca mulher aqui na nossa roda aqui também, no nosso bate-papo. Sabia disso? Então, pessoal, no nosso quadro agora é com ela, a nossa querida Maírla Vasconcelos. A gente sabe que um legado ele sempre vai ser deixado, porque o legado é algo que é transmitido para a próxima geração. Mas o legado ele pode ser bom ou ruim, ele pode ser bênção ou maldição. E eu quero aproveitar aqui e perguntar para você, papai, que está nos ouvindo, qual legado você tem deixado para o seu filho? Eu me lembro de certa vez estar numa mesa de família e nós estávamos numa refeição e ver ali o pai, ele estava comendo de uma maneira assim bem mal educada, vamos dizer, que ele pegava a colher e colocava a comida na boca e deixava a comida cair, mastigando com a boca aberta e cheio de comida ao redor do prato. E de repente esse pai virou para o filho, deu um tapão no filho e falou: come direito! E o menino olhava para o pai e via como o pai estava comendo e continuava comendo daquele jeito, da mesma maneira que o pai estava comendo. E o pai de novo, come direito! Eu quero hoje aproveitar com essa ilustração, ressaltar que eu acredito que uma das maneiras mais especiais de se deixar um legado positivo é a força do exemplo. Porque, como diz aquele ditado, né, que as palavras elas convencem, mas o exemplo ele arrasta. E papai, estar consciente, você papai, estar consciente de que o seu exemplo vai deixar aí um legado para o seu filho, para os seus netos, para os seus bisnetos. Quando você se conscientiza disso, tudo muda. Jesus, ali em João capítulo 5, me chama a atenção, porque quando ele é inquirido ali, por que você está aqui? Por que você faz o que faz? Jesus, ele traz ali uma realidade do relacionamento que ele tinha com o seu pai. E ele diz ali em João capítulo 5, a partir do verso 19, ele fala assim: eu faço o que eu vi o meu pai fazer. E eu quero aproveitar e perguntar para você, papai, aqui, o seu filho vai poder dizer: eu faço o que eu vi o meu pai fazer, e você ficar com a sua consciência limpa? Será que o seu filho amanhã, quando se casar e falar assim: eu faço com a minha esposa o que eu vi o meu pai fazer com a minha mãe, você vai sentir satisfação? E se você ouvir o seu filho falando: eu faço com os meus filhos o que eu vi o meu pai fazendo comigo, ou eu tenho um relacionamento com Deus hoje porque eu vi o meu pai tendo aquele relacionamento com Deus, como vai estar o seu coração? Quando o pai se conscientiza da importância do seu legado, certamente tudo muda. E Deus está com ele para ajudá-lo nessa missão tão importante. Show de bola. Obrigado, pastora Maírla Vasconcelos, que é esposa do nosso querido Ricardo Vasconcelos, que falou conosco online também. Não é isso? Meu querido pastor Mateus, pastor Felipe, nos resta alguns minutinhos aí. Faz a sua consideração aí, nosso querido. É o papai mais novo que tem aqui da gente. Coisa aqui. boa. Meu filho Samuel tem 1 ano e 5 meses. Olha, porque, até só lembrar, gente, nesse tempo aí que nós estamos vivendo, a semana do Dia dos Pais, é importantíssimo que isso seja pregado, difundido. Então, valorize essa mensagem. O que eu tenho para falar para os pais de hoje é aquilo que a gente conversou o programa inteiro. De fato, você é uma figura importantíssima para o seu filho. Você é quem vai formar o caráter do seu filho. Não terceirize. Não deixe para outra pessoa. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é o seu filho ver que você é um homem de Deus.
Seu filho vê que você é um homem sincero. Seu filho vê que você é um homem honesto. O seu filho, meu irmão, deixa eu te falar, ele não quer saber se você é milionário, não. Ele não quer saber se você é poderoso, se você é rico. Ele quer saber se você é um homem de verdade. Boa. Seja um homem de verdade na vida do seu filho. Você vai gerar um filho de verdade, um neto de verdade, e este mundo agradece. Pastor Felipe, então, ali com o seu poder de síntese, esse um minutinho, para essa câmera aqui, dá um recado para os papais de todo o Brasil. Aproveitando, está chegando em agosto, é o Dia dos Pais, e também meu aniversário. Opa! Legal. Lá veio o churrasco. Resumindo aqui, o que eu deixo para os pais é: seja honesto. Honesto ao seu tempo, honesto à sua família, honesto àquilo que Deus te entregou. Eu gosto do proverbista que ele vai dizer assim, que ainda quando estava informe, embrião, Deus, o Pai, já o conhecia e já tinha escrito toda a história. Então que você seja honesto ao seu tempo, à sua família. Você pode ter tudo, mas Ele já te deu tudo, que é o seu filho. Então não deixa a herança, deixa legado nele, porque isso ninguém tira. É o desejo do meu coração que Deus alcance sua casa, sua família, e que você possa ser melhor para você, para depois você ser excelente para os seus filhos. Muito bem. Pessoal, é isso aí, nós aqui nessa semana aí do Dia dos Pais, a gente valorizando essa figura, porque nós acreditamos em Deus. Pastor Felipe falou lá no início, as pessoas que não podem gerar. Então eu quero falar para você, homem, mais novo, adolescente, que está nos entendendo, adulto, mais velho, você que já gerou seus filhos, você que ainda não tem a sua esposa, você que tem a sua esposa e talvez ainda não consiga gerar os seus filhos biológicos, saiba disso. Você é um pai potencial porque você pode gerar outros em Cristo Jesus. E outra coisa, não se prenda a essa condição de deixar só o dinheiro, porque você pode preocupar e deixar tudo para os seus filhos, mas você falhará miseravelmente se você não se der a eles por completo. Lembrando que você não tem que se preocupar em deixar uma herança, né? Aquela herança de vou dar para os meus filhos o que eu nunca tive. Não preocupa com isso, não. Procure deixar para os seus filhos ensinamentos que você nunca teve. Fechado? Então, Deus abençoe a sua família, a família brasileira. Feliz Dia dos Pais para todo mundo sempre. E, claro, ficamos por aqui, mas marcando o nosso próximo encontro aí do Agora é com Eles, aqui na nossa Rede Super. Beleza? Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para os nossos queridos. Mateus, você é um pai para mim, Mateus. Então, gente, até a próxima. Deus abençoe. Filipão, obrigado. Obrigado. Grande honra. Prazer estar com vocês.